Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Paulo, Romanos 12:20. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, ou ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com um inimigo dessa jarez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou às experiências vivas do Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele desapercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espera-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a disenção e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia. E, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, no momento oportuno, é amontoar fogo renovador sobre sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que nós particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos encabeçais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que do posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Muita paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da situação que estava as reuniões mediúnicas dessa casa conflituosa, onde tinha reuniões de espíritas sem espíritos, sem atividade ostensiva, evocando apenas seus antepassados para lhe fortalecer e vencer suas dificuldades na vida. Tinha um grupo nesse momento que se chamava de modernistas, chamada apometria, que na verdade não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas é uma seita religiosa que usa do mediunismo com outras finalidades, sem ser a prática da caridade. E tinha a reunião que se baseava no contexto doutrinário. Então eram 3 tipos de reuniões. E a gente viu a semana passada as entidades do mundo espiritual que frequentavam essa reunião. E o Alírio faz o seguinte comentário: 3 salas diferentes, com atmosfera espiritual também diferentes. Alguns zombeteiros, ignorantes, muitos perversos, que estavam com o objetivo de destruir tudo que a casa havia edificado. E os benfeitores e fundadores, tentando auxiliar dentro do que era possível. E a situação é realmente essa, sabe? Eles querem destruir tudo que tinha na casa espírita. Se vocês forem ler o livro que aconteceu na casa espírita, é assim que essa equipe de malfeitores do mundo espiritual vive. É para denegrir e destruir. Interessante que nesse livro já era a 12ª casa que eles estavam destruindo. Então veja que não é uma coisa difícil de acontecer, é uma coisa que acontece. Se você não conseguir manter a vigilância da sua casa espírita, ela começa a ser infiltrada por essas entidades que vão fugindo de princípios doutrinários, e depois a bagunça é a que vai tomar conta da casa. Cada um seguindo cada vez com seus princípios mais equivocados possíveis. E o que é interessante é que ele fala aqui no final, né? A mesma coisa que falou lá, os fundadores dentro do que era possível. E entenda, eles fazem o melhor que podem nas condições dele. O problema é o que nós encarnados vamos estar à altura de entender, de compreender e de aceitar as propostas que eles nos vão trazer por pensamentos intuitivos.
Basicamente é assim que acontece o trabalho dentro da casa espírita. Você não pense que vai vir a toda hora você dizendo que mas eu vou pedir uma reunião mediúnica para que o protetor venha, faça isso, aquilo. Não é assim não. Eles vão cuidar do lado espiritual. A função deles é essa. A função nossa é manter a estrutura aqui humana baseada nos nossos conceitos e dentro da doutrina que Kardec nos trouxe. Você não tem que ir lá pedir para ele. Kardec já orientou como deve ser feito. Você já tem aqui. Então, vai estudar, vai procurar respostas para suas perguntas, vá se estruturar bem, porque Kardec deixou tudo que a gente precisava, e faça o que já está explanado por Deus para nós. E não pense você que no cristianismo era diferente, porque também não era não. Tem a parábola do Lázaro e o rico, né? O rico e o Lázaro. É muito bonita essa parábola de Jesus. Quando o Lázaro desencarna, que ele é recolhido pela espiritualidade superior, e o rico fica nas trevas, né? Uma das propostas do rico é pedir para que Lázaro, que Deus permitisse que Lázaro fosse lá e instruísse os irmãos deles que continuavam fazendo coisas equivocadas. E a resposta do Senhor foi a seguinte: eles têm lá os apóstolos e tudo o que precisa para fazer o que é certo. Lázaro não vai lá. Do mesmo jeito é você com o seu anjo da guarda, sabe? Não pense você que você vai ficar perguntando ele coisas que dependem do seu esforço próprio. Não vai. Não vai dar certo. Isso não dá liga. A gente sempre falou para vocês, entende? Nosso relacionamento com a espiritualidade superior, nós temos que fazer um esforço de chegar até eles. E eles vão fazer o esforço de diminuírem para chegar até no ponto de encontro conosco. Se você ficar aqui sem fazer esforço para chegar até ele, vai ficar só pedindo, esqueça. Esqueça. A finalidade deles é auxiliar em nosso trabalho. O trabalho é nosso, somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que usar a nossa inteligência cognitiva para ir em busca da verdade. Somos nós que temos que estudar, entender a nossa inteligência afetiva para saber a diferença do bem e do mal. Somos nós que temos que usar a nossa inteligência volitiva para fazer escolhas corretas, entende? E ir em busca daquilo que nos compete. Então é assim que a coisa funciona. Então eles vão fazer a espiritualidade superior dentro do que é possível, porque eles vêm respeitar o nosso livre-arbítrio. Se os outros não respeitam, aí é problema dos outros, entende? Mas não pense você que você vai estar em desvantagem. Os outros não respeitam o meu livre-arbítrio, esses aqui respeitam. Entenda, se você está na direção dos que respeitam, você tem a energia suficiente para não deixar aquilo que não te respeita chegar até você. Compreenda que é como Kardec fala no livro da Gênesis: fluido bom não se mistura com fluido ruim. Dá para entender? Se você está do lado do fluido bom, o fluido ruim não vai chegar até você. Agora, se você está fazendo o oposto, paciência. Se você está dando campo para que o fluido ruim se aproxime de você, a coisa fica complicada, sabe? Então, esses espíritos inferiores, eles querem realmente destruir e acabar com tudo. No livro dos Espíritos, eu trouxe até um trecho aqui para a gente conversar um pouquinho. Na questão 97, que Kardec, ele vai começar a estruturar a escala espírita. Os irmãos superiores, eles falam para Kardec, né? Pode ser de vários tipos, mas uma coisa a gente pode resumir de uma maneira mais lógica, entende? Que existem os espíritos puros que já adquiriram a sua perfeição completa. Existem os espíritos que são bons, que são aqueles que querem trabalhar no caminho do bem. E existem os imperfeitos. E ele diz o seguinte dos imperfeitos: a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso.
Então, eles ficam nesse meio com essas três características, né? Ignorância, desejo do mal e as paixões de origem negativa. Então, compreenda aqui, para você vencer a ignorância, você só vence a ignorância com estudo, com aprendizagem. Não tem outro jeito de você vencer a ignorância. Então, se você é uma pessoa que está do lado da espiritualidade superior, se você está do lado dos espíritos que trabalham bem, você é uma pessoa que estuda para vencer suas ignorâncias e educar suas imperfeições. Se você não estuda, você não está do lado da espiritualidade boa. Nosso problema aqui é a gente procurar cada um nos melhorar. Se você não está procurando se melhorar, a espiritualidade boa e amiga não vai ficar te estimulando na tua ignorância, gente. Entenda isso. Então, para você estar cercado de bons fluidos, que onde você vai estar junto dos seus espíritos familiares, do seu anjo da guarda, você vai estar sempre, tem que estar sempre estudando para vencer a sua ignorância, vencer suas imperfeições. A gente precisa entender isso, sabe? Porque a dificuldade que a natureza humana, principalmente aqui no Brasil, eu acho que o Brasil como um todo, né, tem de estudar é uma coisa assustadora. E isso é importante, meu, porque para você ver até que ponto chega a malícia da espiritualidade inferior, a própria, isso dói no coração da gente. Você vê a própria educação que está sendo padronizada e trabalhada aqui no Brasil, uma educação que não está primando pelo estudo. Porque as crianças, muitas delas são aprovadas sem terem condições de ir adiante. Por quê? Porque não pode reprovar. E não pode reprovar por quê? Para dizer que tem muita criança que foi educada no Brasil e na verdade não tem ninguém educado. A gente chega ao cúmulo de ter uma grande parte da população que tem diplomas de curso superior que tem ignorância parciais porque não consegue fazer um texto, uma redação, nem entender uma carta completa de uma pessoa. Tem pessoas, alunos que estão formados em várias especialidades aqui hoje em dia no Brasil. Então você vê que a própria estrutura de educação dos nossos filhotes não está primando por um estímulo ao estudo, a vencer suas dificuldades e vencer suas ignorâncias. Não precisa estudar no que passa do mesmo jeito. E se não passar, vai se ver lá com o professor, porque o professor vai ter que dar seus pulos, porque tem que passar. Foi essa cultura que foi trazida para nós. Porque no meu tempo, quando eu estudava, não era desse jeito. E não era mesmo, entende? Tinha que fazer prova e era reprovado. A primeira grande prova que eu tive que fazer foi a admissão, entende? Os mais antigos sabem muito bem o que é isso aqui. E teve colegas nossos que foram reprovados na admissão. Entende? E olha, quando passou, nossa, para mim foi uma glória. Foi uma dificuldade. Eu tive uma certa dificuldade porque esse primário eu fiz, minha mãe era professora, eu estudava em casa, minha mãe era professora do primário. Então, a primeira vez que eu fui ver uma escola maior, foi justamente quando fui fazer a admissão. E eu cheguei lá naquele mundão de gente, eu disse, Maria. Mas aí você vê, entende, que você tem que ter esforço, dedicação, estudo, você tem que querer vencer, entende? Você tem que... Isso que deve ser cultivado no coração da gente, não está sendo. Não está certo. E para você modificar essa estrutura viciosa, porque, te garanto, não foi espírito superior que inspirou essa tipo de educação que está sendo praticada aqui no Brasil. Não é espírito superior, não é coisa boa. É como diz a minha vez, isso não é de Deus. Não é de Deus uma coisa dessa. Entende? Por quê? Porque eles iludem. Eles primam ainda pela ignorância da pessoa. Eles não estimulam a pessoa a trabalhar por ela mesma para vencer suas dificuldades.
Então, o que é que a gente encontra hoje em dia? Uma grande quantidade de pessoas, entende, que não gostam de estudar, entende, que não sentem atrativo pelos estudos. E as pessoas, esses irmãos já são comprometidos de encarnações anteriores. E chegam aqui e ainda encontram um meio que favorece a eles serem beneficiados, sem ter o esforço real da aprendizagem, não vai para frente. Aí você chega a ver os trabalhos de neurociência, mostra que o que vai estimular a tua área interna, da satisfação interna, que vai te trazer felicidade e plenitude, são duas coisas: superação e aprendizagem. O nego não está estudando, não está aprendendo, e muito menos está fazendo esforço para se superar, porque ele quer ganhar e conquistar sem fazer esforço. Entende? Isso é uma doença social, entende? É uma verdadeira lepra que tomou conta da sociedade brasileira. Você chega, por exemplo, no estado do Maranhão, são 500 e poucas mil pessoas que trabalham, para 1.000 e poucas que ficam só, 1.200 que ficam recebendo sem trabalhar. Quer dizer, 1/3 trabalha para sustentar 2/3 que não trabalham. E acham que isso é certo. E acham que isso é correto. E todo mundo aplaude. E se aparecer alguém para dizer que vai tirar, vai desabar o mundo. Então é essa cultura que aconteceu, entende? Que é o que eu estou falando para vocês. No meu tempo isso não existia. Não existia. Fala-se muito de políticas. E fala muito que a política do meu tempo era errada. E fala muito que a política da agora é certa. Mas se você for comparar a educação de um tempo com o outro, você vai ver que tem uma coisa muito diferente, muito distante. Entende? Então, a gente precisa ter um pouco de visão, porque a gente está falando de qualidades espirituais das pessoas, sabe? Então, se a própria atuação, a atual civilização do Brasil é desse jeito, todos os estados do Nordeste, sem exceção, tem mais pessoas recebendo sem trabalhar do que trabalhando para receber. E as pessoas acham que isso é certo. Meu amigo, a gente vai ter que responder por isso. Ah, mas não, a gente que está aqui no Brasil, a gente tem que responder por isso. O governo é um só, a política é uma só. A gente tem que lutar para melhorar todos. Eu não tenho que ficar olhando só para o meu umbigo e dizer eu não estou no meio disso. Você está no meio disso, você faz parte disso. E você tem que ser responsável por isso. Porque cedo ou tarde você vai ter que responder por isso. Não tem boca. Então, trabalhar para ajudar as pessoas a vencer a ignorância é dever nosso. Em qualquer canto que você esteja, não é só dentro da casa espírita não, mais ainda dentro da casa espírita, é que você tem que levar essa educação para as pessoas, mais ainda aqui dentro. Se vão gostar ou se não vão gostar, é lógico que a maioria não vai gostar, porque a maioria são espíritos viciosos, são espíritos ignorantes, são espíritos imperfeitos, que gostam de ficar tendo benefício sem querer vencer a sua ignorância. É assim que acontece. Procuram os meios que sejam mais fáceis para serem beneficiados, de preferência sem eles terem que fazer nenhum esforço. Então querem frequentar a casa espírita para passar um tratamento de passe, ou sei lá o que mais o que, água frutificada, só para receber. São os verdadeiros vampiros, sabe? Porque quando você convida para estudar, para aprender alguma coisa, foge todo mundo. Ou então o que é que eles querem? Benefício próprio, sem esforço. E a gente não tem que ser conivente com isso. Se os outros são coniventes com isso, se ele tira esses lucros pelas campanhas políticas que o Brasil está envolvido, isso é um problema da campanha política. Dentro da casa espírita, não. Aqui vai ter que ter estudo. Vai ter que ter estudo. Porque só assim é que você vai sair da faixa de espíritos imperfeitos, vencendo sua ignorância. Deu para entender? Porque esses espíritos imperfeitos vêm plantar dentro da casa espírita justamente o oposto. Não estude. Não estude. Não precisa se esforçar muito. Entende? Tem uma mensagem do Humberto de Campos,
em que as trevas, eles começam a perceber que está havendo uma melhora da natureza humana. E eles ficam incomodados e fazem uma reunião entre os irmãos trevosos para saber como agir para vencer essa tendência positiva. E cada um vai dando suas opiniões, e ele fala, não, mas isso a gente já fez, até que chega um e diz, olha, do jeito que está a coisa, a gente tem que ir lá e falar, dizer, olha, Jesus está certo, ninguém tem que brigar com Jesus. Jesus está correto, o que ele falou é desse jeito que é para ser feito. Entende? A doutrina espírita está correta, também é assim que tem que ser feito. A espiritualidade superior está correta, é assim que deve ser feito. Porém, não precisa fazer muita coisa agora. Não precisa fazer muito esforço. Porque todo mundo tem a imortalidade para se melhorar. Então faça as coisas devagar, sem pressa. É assim que eles trabalham hoje. Vem mostrar que tudo está certo, mas você não precisa ter pressa. Fica na superficialidade. Não precisa estudar muito, não. Você vai lá, frequenta, você escuta o que eles falaram. Tá bom, você já aprendeu muita coisa com aquilo. Para que estudar tanto? Para que ler tanto livro? Você tem outras coisas para fazer aqui na Terra. Vá ficar com a sua família, vá curtir seus filhos, entende? Vá curtir a sua vida, entende? Isso é importante também. É assim que eles trabalham hoje em dia. É muito bonita essa mensagem do Humberto de Campos. Eu acho que eu vou trazer essa mensagem quinta-feira para vocês. Eu vou trazer. É muito interessante, sabe? A minha está toda grifada, né? Mas eu trago grifada do jeito que está lá para vocês. Mas é assim que eles trabalham, sabe? Então a gente precisa, cada um de nós, se mobilizar para ir em busca da verdade. Porque se você é humilde, e eu gosto dessa definição de humildade, né? Humildade é quando você ama mais a verdade do que a si mesmo. O humilde está sempre focado na verdade, essa verdade que Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Então ame mais a verdade do que a si mesmo. Vá em busca nesse sentido de viver, de ter convivência aqui na Terra, porque você vai estar trabalhando e estar exercitando a humildade. Então vá atrás da verdade para vencer suas ignorâncias. Outra característica que ele fala é o desejo do mal. Como ele fala aqui, o objetivo é destruir tudo que a casa havia edificado. É praticar o mal mesmo. Entenda que o mal é a ausência do bem. Não precisa você ficar preocupado com isso. Está lá no nosso livro dos Espíritos isso. O bem é a lei de Deus. O mal é a ausência da lei de Deus. É a ausência do bem. Sabe? E daí a gente começar a entender a definição de uma maneira mais profunda do que é que significa o bem. Porque a natureza humana, ela tem uma característica muito boa, muito interessante, sabe? Em vez de ela trazer a luz para si, ela vê a luz e leva a mediocridade dela na direção daquela luz. Em vez da luz vir, a mediocridade dela vai denegrir a luz. Bem é tudo aquilo que é bom, lícito, justo e valioso do ponto de vista moral. Quantas vezes você usou essa palavra bem com essa definição? O que é bom, lícito, justo e valioso do ponto de vista moral. Duvido que se usou alguma vez, foi muito pouca. Mas a grande maioria das vezes que você usou bem, usou com outra definição, com outro conceito. Pois é. O bem é o único caminho que Deus fez para os filhos dele chegarem até o seu coração. Pô, meu, se é o único caminho que vai me levar até Deus, eu tenho que saber esse caminho. Meu. Porque se eu não estiver trilhando nesse caminho, eu não vou chegar lá.
Então, o que é uma coisa que é bom? O que é bom, Jesus falou. For chamar Jesus de bom, ele se jovem, por que é que me chamas de bom? Se bom só existe um, que é o próprio Pai que está no céu. No entanto, eu vejo todo mundo dizer que é tudo tão bonzinho, mas é bom, é bonzinho, é bonzinho, bonzinho, bonzinho para o mundo. Se Jesus não aceitou isso para ele, a gente fica usando isso, dando vantagem para a gente. E muitas vezes iludimos os outros, dizendo que os outros são bonzinhos. Então, como é que pode ser tão bonzinho assim no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem? Uai, tem alguma coisa errada. Entende? Bom é aquilo que vai trazer coisas úteis, trazer benefícios do ponto de vista espiritual. E o que é que traz benefício do ponto de vista espiritual? É quando se trabalha a afetividade positiva. A afetividade de valência positiva é tudo aquilo que eu faço que vai gerar aproximação dos outros comigo. E vai gerar essa aproximação porque eu vou fazer algo em benefício deles, que vai ser útil para eles. O maior no reino dos céus é o que mais? Isso é ser bom. Isso é ser bom. Mas servir para eles como espírito. Porque é o caminho que leva até Deus. Deus é espírito e espírito deve ser louvado e amado. Não é assim? Então, eu tenho que fazer o que é útil, o que vai trazer benefício para o espírito dele. Não é fazer o que ele quer. É trabalhar ele para... Então, nesse caso, às vezes, vai haver essa afetividade, porque eu vou servir e fazer o que é bem para ele como espírito. Aí vai ter situações que a pessoa não vai compreender isso, né? A maioria. Ele quer esse bem da maneira equivocada. A equivocada dele. Ele quer que... O que é que as pessoas querem quando nos procuram que estão passando por dificuldades? Que a gente resolva as dificuldades deles. Mas as dificuldades são deles, não são nossas. Eu resolvo as minhas dificuldades. Ele vai ter que resolver as dificuldades deles. A gente vai ajudar a que eles vençam. A gente vai mostrar para eles ferramentas que talvez ele não tenha. Mas o esforço e a dedicação tem que ser pessoal. É por isso que eu estou te falando. Como você vai querer que uma pessoa vença se ela não vai estudar para vencer suas ignorâncias? Não vai. Não vai, gente. Então, é por isso que eu estou falando. O bem, entende? O mal é a ausência do bem. Então, se eu não levo essa definição do que é bom para aquele espírito, eu não vou estar fazendo bem para ele. Não vou. Eles vão querer entender aquilo que eu vou falar? É lógico que o ego não vai. Porque eles estão mergulhados no caminho do ego, dos prazeres da terra, das sensações do corpo, dos padrões civilizatórios que estão vivendo hoje em dia. Eles estão usando a consciência humana. Mas nós temos que despertar a consciência divina que tem neles. Entende? É por isso que eu trouxe um diapositivo aqui na segunda-feira que mostra lá a consciência humana, a consciência divina e subconsciente. Para que as pessoas entendam um pouco, entende? Porque para você levar o bem, você tem que trabalhar a volição no outro. Você tem que ajudar ele na tomada de decisões da maneira correta. Ajudar ele no planejamento, entende? Para que ele tenha autodisciplina, para que ele eduque suas emoções, seu comportamento social, eduque seus impulsos. É isso que a gente tem que fazer. Isso eu estou levando o que é bom para aquele espírito. Entende? Porque isso que é bom tem que ser lícito, tem que ser verdadeiro. Entende? Mas a verdade que a gente está falando aqui é a verdade real das criaturas. Entende? Porque Jesus falou da verdade real nossa. Entende? Qual é a verdade real? Não é amar a Deus com todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu espírito? Isso é verdade. Ele falou alguma coisa material humana? Nada. Nada. Falou dos atributos do espírito
e dele estar se relacionando com Deus como Espírito. Falou em amar ao próximo como a si mesmo. Então, se ame, trabalhe, tenha um alto amor para que você possa dar um alto amor para o outro. Então, são qualidades afetivas todas que Jesus falou para mim. Tá? Então, eu tenho que mostrar para ele que a gente precisa, e todos nós temos que entender uma coisa: toda criatura que está aqui vem para trabalhar um sentimento só: o amor. Um só. Não foi isso que Jesus falou? De amar a Deus, amar ao próximo, amar os inimigos, amar uns aos outros. Amor. Sentimento que predispõe a fazer o bem do outro. Se você estiver trabalhando aqui e você estiver fugindo do caminho do amor, você está criando encrenca. Está marcando encontro para a sua próxima encarnação, conviver de novo com aquela situação, talvez com as mesmas pessoas, para que você trabalhe esse sentimento de amor. Então, isso é o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, o que é lícito do caminho do bem, é você trabalhar o sentimento de amor. Ah, mas é isso aqui, aquilo não tem. Não interessa. Se Deus te deu essa encarnação, passando essas dificuldades, é para que você plante amor nessas dificuldades. Se você não quer plantar amor, você está se recusando aquilo que Deus está te dando. Meu filho, se você não aceita o que Deus dá, você vai me aceitar? Então leva essa verdade para eles. Estamos aqui para trabalhar o amor. Esse é o caminho da verdade. É o que é lícito, o que é verdadeiro, sabe? E o que é justo. O que é a justiça, ela mostra que a pessoa vai receber o que lhe é de direito porque ela cumpriu o que era devido. Então você quer receber o que tem direito, o que você acha que tem direito, tá? E não está recebendo? Não dá. Então o que é que você está? Será que você está fazendo o que deve para receber isso? Porque se você não fizer o que deve, você também vai continuar sem receber. Entende? Então, quando você planta esse sentimento de justiça, junto da licitude do que é o amor, entende? E de fazer o bem, aquilo que vai trazer utilidade para o outro, isso vai ajudar a que você desenvolva valores morais. E quando você fala em valores morais, entende? Você tem que entender e mostrar para a pessoa que moral é uma questão de conduta e de dever. Ele tem que melhorar a conduta dele, agindo desse jeito, para que os valores morais dele se elevem. Entende? E aí ele consegue vencer a dificuldade. Só assim é que a gente vai estar sendo trabalhador do bem. Fora isso, se você não estiver fazendo desse jeito, você vai estar plantando mal entre as pessoas. Então a gente tem que primar, entende? Por esse bem. Mas entenda, você tem que trazer essa definição de bem primeiro para você. Para que você se ame desse jeito, trabalhando bem com você. Você está fazendo o que é útil para você, o que vai trazer benefício para o seu corpo, para o seu espírito. Você está estudando, que isso aí vai trazer utilidade. Isso é bom fazer isso, está entendendo? Você está indo em busca dessa verdade, que é o caminho amoroso que Jesus deixou para a gente? Ou você muitas vezes está recusando? Não quero me relacionar com fulano, não tenho muita simpatia com ele. Não é bem assim, sabe? A gente tem que primar pelo caminho do amor. Então, se você não trabalha nessa direção, com você também não vai conseguir levar isso para o outro. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Então, que a gente procure desenvolver essas definições dessa palavra bem em nossa vida pessoal. Senão a gente vai estar criando o mal para a gente e levando o mal para os outros. Então você vai ter que responder por você de não ter feito o bem, e ele vai ter que responder por ter iludido os outros no caminho do mal. Então o que é que a espiritualidade inferior vai fazer com você? De tudo, para que você não trabalhe o bem. E não trabalhando bem, você já está fazendo mal. O espírito sofre por todo o mal que faça, que dê causa que lhe aconteça.
por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. É muito importante isso, sabe? Isso está no livro dos Espíritos, em 3 situações diferentes. Entende? Primeiro ele fala entre o bem e o mal, tem lá uma parte dos caracteres do homem de bem, tem lá o bem e o mal. Entre o bem e o mal ele fala, entende? Que o Espírito sofre por todo mal que faça, o que dê causa que lhe aconteça. Aí 3 questões abaixo ele fala, o Espírito sofre se ele não fez o bem, pelo mal que decorreu de não ter feito esse bem. E lá no livro 4, ele reúne essas 2 orientações que ele deu anteriormente, e ele diz, o Espírito sofre, entende? Por todo mal que fez ou que dê causa que lhe aconteça, por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Acho que eu vou lembrar de trazer essas perguntas e respostas para vocês também, já vou trazendo a mensagem dos vertebros. Eu trouxe uma lei, então, muito interessante. Então, eles querem fazer o mal, e o mal destrói tudo, sabe? Porque o que havia edificado, que é o bem. Então, eles querem combater isso, fazendo com que você fuja do caminho do bem. E de todas as paixões mais que eles retratam no Provérbios. E aqui tem essa palavra paixões, que ela é fantástica, né? Porque Kardec também fala uma parte só sobre paixões, que são questões que eu adoro de coração, sabe? Porque a paixão, ele lá descreve, é todo incremento que se dá a uma necessidade ou a um sentimento. E Kardec pergunta se a paixão é má, ele fala, nem toda é má, depende da direção que se dá. Depende se você deixa a paixão dominar a sua vontade, ou se a sua vontade está dominando a paixão. A paixão ela vai ser sempre ter um fim útil quando a vontade domina a paixão. E aí é que está você entender essa definição de vontade. Porque é como a gente trouxe aqui na segunda-feira, entende? Você tem a palavra vontade, ela é definida como uma capacidade intelectiva de você querer escolher, fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Mas ela é definida também como um sentimento, como uma emoção, como uma necessidade, como um impulso, como uma tendência. Então isso tudo engloba essa palavra vontade. E muitas vezes as pessoas usam essa palavra vontade no sentido de emoção, ou de uma necessidade. Tenho vontade de tomar água, isso é uma necessidade. O que é que tem de capacidade intelectiva aí? Nada. Entende? Então, a própria ciência usa o termo volição para definir essa parte da vontade que está relacionada com essa ferramenta intelectiva que vem com um dos braços da inteligência. Né? Você tem inteligência que se divide em inteligência cognitiva, inteligência afetiva e inteligência volitiva. Então a gente vai bater muito nessa tecla para que você entenda o que significa essa palavra vontade quando chega no livro dos Espíritos. Porque é a inteligência volitiva que ele está pedindo para você hoje. Que diz que você tem que saber tomar decisão, analisando todas as opiniões, as mais profundas possíveis, sabendo a consequência de cada uma delas, para que você tenha discernimento de escolher a melhor decisão, a melhor opinião. Entende? Não é o que você quer, nem o que você deseja, é a melhor, é você usar a inteligência para saber a melhor. Essa é a melhor porque a consequência dessa é isso, só vai trazer coisa boa. Quando você faz isso, você está usando da tua consciência, que é onde está gravada a lei de Deus. É essa consciência que tem essa capacidade, de discernir as coisas. Entende? E aí você vai estar sempre sendo convidado a fazer algo de bom quando você usa a volição. Ela não quer saber do teu sentimento, não quer saber do teu desejo, não quer saber da tua emoção, não quer saber do teu impulso, entende? Não.
é você usar a inteligência, é você usar o espírito, o seu espírito, a sua mente. Na medicina a gente usa espírito, usa a mente, é você usar a sua mente, para escolher o melhor. E depois que você escolher o melhor, você trabalhar e planejar como você vai colocar aquele melhor na sua vida, entende? Para que você ordene as coisas direitinho, entende? Saiba priorizar e saiba ter disciplina para colocar em prática. Então, é assim que a gente tem que entender. Mas já chegou a nossa hora. Semana que vem eu vou continuar falando um pouco de paixões, porque é algo que sempre nos toca de perto, porque nós somos um poço de paixões. E olha, predomina muito as más paixões do que as boas paixões. Muita paz a todos. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao novo Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Graças a Deus. Agradecemos, Pai, de amor, de bondade, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar os seus ensinamentos, que os nossos corações emite através da nossa consciência espiritual, o teu amparo, o teu auxílio, e o teu socorro em nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que o teu amparo e teu auxílio sustenta-nos hoje e sempre no caminho do bem
pelo amor ao próximo. Que assim seja.